Boa tarde, meus irmãos. Estou aqui para a partilha de um vídeo. É algo muito gostoso de falar porque, para mim, é algo que eu realmente tenho meditado esses dias. É que não devemos, o título seria não fomos chamados para alimentar a carne, mas sim o espírito. E eu gostaria de ler com vocês nesse dia de hoje o Evangelho, no Novo Testamento, a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do 1 ao 17. Então vamos começar. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 8, do 1 ao 17. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte. Enquanto a inspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Pois todos que estão conduzidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebeste um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito que diz que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contando que soframos com Ele, para também com Ele sejamos glorificados. Palavra da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a viver segundo o Espírito. E nós somos chamados a alimentar este Espírito que vive em nós. É muito comum hoje nós termos... A carne, ela é muito contraditória àquilo que o Espírito tem para nossas vidas. São desejos da carne onde nós pensamos mais nos bens materiais, mais no bem-estar da nossa vida, mais naquilo que nos dá prazer, mais naquilo que
que nos dá a alegria momentânea nessa terra. Ela é contraditória à vida no Espírito, porque a vida no Espírito, ela nos leva somente a Jesus e somente a querer as coisas que Cristo quer para nossas vidas. Interessante que somos todos nós somos passíveis de ter esse sentimento pelo pecado original carnal em nossas vidas. Gostar das coisas que a carne gosta. Gostamos muito por conta do pecado original, por conta dos nossos pecados, fomos habituados a querer e a gostar daquilo que é contra aqueles que vivem a vida do Espírito. Porque no Espírito Santo, meus irmãos, a única coisa que nos agrada é viver a Deus. Estávamos aqui estava lendo uma passagem e eu vi sobre um santo. Ele dizia que quem prova Jesus perde todo o desejo da carne. Já não consegue viver o que a carne quer. Quem prova Jesus verdadeiramente já não sente mais os prazeres vívidos carnais e já perde o prazer das coisas dessa terra porque já não importa. Já não importa mais a vida, já não importa mais a vida terrestre, almejamos o céu com todas as forças. Quem vive no Espírito já não quer mais saber das coisas que nos alimentam aqui a terra. Por isso, meus irmãos, não fomos chamados a alimentar essa carne maligna que nos leva ao pecado e à morte, mas fomos chamados a alimentar o Espírito que nos dá vida e vida em abundância. E como alimentamos o Espírito? Eu costumo dizer muito, não se flerta com o pecado. Não podemos alimentar a carne. Temos que fugir da aparência do mal, porque precisamos de alguma forma para nossas vidas trazer o alimento espiritual através da leitura da palavra, através da Eucaristia, através da caridade, através das boas ações que nós praticamos com o nosso próximo, através do amor que vem de Jesus Cristo. Através do amor. Eu descobri muito e vejo muito a carne gritando quando eu digo às vezes que esses telejornais que falam muito, eu falei isso com a minha mãe um dia desses, essas novelas, esses telejornais, mãe, abandona, larga esses telejornais, inclusive aquele do Bate da Bandeirantes, que é totalmente, é um jornal horrível, e mãe, busca as coisas do alto. E muitas das vezes a minha família, muitas das vezes os amigos acham que eu estou sendo radical demais. Mas esse radicalismo, quem está dizendo que é radical, não é o Espírito. Porque quem vive no Espírito, isso é algo totalmente natural. Quem quer viver no Espírito, irmãos, não sente mais desejo de viver estas coisas ou participar das coisas que este mundo traz. Se você acha que alguém é radical demais, provavelmente você tem alimentado muito a sua carne. Nós somos chamados para viver exatamente isso, meus irmãos. A radicalidade do Espírito e do Evangelho de Cristo. Somos chamados a ser radicais. Somos chamados à castidade. Somos chamados a viver uma vida para os não casados, para os namorados. Somos chamados à castidade. Somos chamados a viver uma vida a dizer não para o pecado a todo tempo. Somos chamados sim a dizer não aos amigos que querem nos levar ao bar, querem nos levar somente às festas da carne. Somos chamados a dizer não, a abandonar pessoas que muitas das vezes querem nos levar para um caminho onde há bebida, onde há festas, onde há coisas que não alimentam o espírito e sim alimentam a carne. Se você precisa viver uma vida espiritual, você precisa deixar a tua carne passar fome. Diga não. Corta os alimentos carnais. Observa na sua vida aquilo que você gosta muito. Observa na sua vida aquilo que você busca mais e que muitas das vezes te afasta de Cristo. Quando descobri, revelado pelo Espírito,
essas áreas na sua vida que precisam ser enfraquecidas, começa a cortar-lhe os alimentos. Alguma área na carne da sua vida que precisa ser enfraquecida, corte os alimentos. Se é algo que você vê, não veja mais. Se é algo que você deseja, afaste disso. Diga não. Tome uma decisão de viver pelo Espírito Santo de Deus. Diga não às coisas da carne, meus irmãos. Diga não aos desejos carnais que rondam a nossa vida 24 horas por dia. Imagina que os santos não são santos por serem super-homens. Os santos da nossa igreja não são santos porque eram super-homens, mas eles alimentavam o Espírito na prática da oração constante, na prática da leitura da palavra, no alimento da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo. Eles mortificavam a sua carne com as coisas de Deus. Não porque não tinham desejo, Paulo mesmo disse, tem o mesmo desejo que vocês. Mas qual que é a diferença de Paulo para nós? Que Paulo dizia não à carne, mortificando a carne através das práticas do Espírito Santo de Deus, que nos leva à oração, nos leva à leitura da palavra, nos leva a buscar a palavra, nos leva a ver vídeos no YouTube de pregações, de rosários, de oração, ensinamentos que nos alimentam o Espírito, ensinamentos que nos trazem para próximo de Jesus e para longe da carne. Então, é muito simples para nós observarmos que a carne está gritando, mas nós estamos cegos pela carne, pelos desejos dessa terra. Olhe bem, meus irmãos, quando nós desejamos mais as coisas dessa terra do que as coisas de Deus, é porque a nossa carne tem sido alimentada constantemente e ela está forte em nós. Ela precisa passar fome. Diga não. Pare de alimentar a carne. Procure na sua vida o que é estes alimentos, porque o Espírito Santo de Deus nos revela, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos revela e nos tira. Nos revela o que precisa ser tirado das nossas vidas. Aquilo que é carnal em mim precisa ir embora. Aquilo que é carnal em mim precisa ser calado. Aquilo que é carnal em mim precisa morrer de fome. Eu decido hoje não alimentar a minha carne e viver no Espírito. Como? Como que consigo? Através do Espírito Santo de Deus, que é por Ele que revela Deus em mim. É Ele que revela Jesus na minha vida. É o Espírito Santo de Deus que revela as obras de Cristo em minha vida, as obras do Espírito. O que são as obras do Espírito, meus irmãos? Você vai passar a sentir uma coisa que para os outros é muito radical, mas para você vai ser algo tão normal. Você já não vai querer mais viver para si, você vai querer viver para o próximo. Você já não vai mais querer viver em satisfazer as tuas vontades, mas em satisfazer a vontade do teu próximo. Quando pensar em comer um belo de um prato, você vai pensar naqueles que precisam também comer. Você vai pensar em dividir o alimento, de ajudar aquele que passa fome, de vestir o que está nu. Você vai pensar nos enfermos, você vai ser chamado a orar pelos enfermos, pelos necessitados, pelos pecadores. Automaticamente será aumentado dentro do teu coração o amor pelas almas. O amor pelas almas. Automaticamente será aumentado em si o desejo de louvar e engrandecer o nome de Jesus. Automaticamente será aumentado a vontade de somente querer aquilo que é estar em oração, em buscar. Não será mais cansativo, não será mais chato. Para o mundo será radical, mas para ti será algo normal. Por quê? Porque você está dando de comer ao Espírito e não à carne.
Ah, mas eu tenho que parar de ver jornal? Não estou dizendo isso, irmãos, mas eu pergunto, te edifica em alguma coisa? Ah, mas eu tenho que parar de mexer nas redes sociais? Não estou dizendo que precisa parar nada, porque o Espírito Santo de Deus não te pede para parar nada. Ele somente te convida a estar com Ele. Agora, se nós não queremos estar com Ele, Ele também não vai nos obrigar. Mas se você verdadeiramente querer estar na presença de Jesus e querer ser cheio do Espírito, faça essas perguntas para ti. Te edifica. Rede social tem te edificado em quê? Me conta. Tem gente que passa horas no telefone vendo coisas das redes sociais. Que isso te edifica? Meia hora vendo rede social podia ser meia hora lendo a palavra. Podia ser meia hora vendo uma pregação, um ensinamento. Podia ser meia hora lendo um bom livro. Estou lendo agora São João da Cruz. É meia hora lendo o catecismo da igreja. Podia ser meia hora que você passa no Netflix vendo uma série. Não estou dizendo que não possa, irmãos. Não estou dizendo que não possa. Não estou dizendo que não deva. Mas a minha pergunta é, tem lhe edificado em alguma coisa passar maratonando horas e horas e horas, como eu já fiz antes? Maratonando nas séries. O que isso me trouxe de ensinamento e edificação para meu espírito? Nada, somente alimentou a minha carne. Então é muito simples, irmãos. O que queres para a vida? Eu pergunto para mim, Gilson, o que você quer? Alimentar a sua carne ou alimentar o seu espírito? Alimentar o espírito que dá vida ou alimentar a carne que traz a morte? O que você quer? Olha no espelho. Faça esse exercício, vá para o espelho. O que você quer da sua vida, Gilson? O que você busca? Eu quero ser radical em Deus. Mas não porque eu acho que é radical. Não. Eu quero ser radical porque para mim é normal a radicalidade do Evangelho. Agora eu já não sinto que é radical. Hoje para mim é uma vida que eu quero buscar normal. Quando pensamos que é radical, é porque a nossa carne ainda fala mais alto. Então eu convido a todos vocês hoje, meus irmãos, para orarem a Deus. Para que Deus revele em vocês e em mim, como tem revelado, quais os alimentos que têm alimentado a minha carne que eu preciso jogar fora e fazer com que minha carne morra de fome. Então é assim que eu tenho feito. Senhor, revela em mim, através do Teu Espírito, aonde preciso enfraquecer. Qual a área da minha vida que precisa enfraquecer e morrer de fome? E quais as que eu preciso alimentar para fortalecer na fé e na perseverança? Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Espírito. Mostra-me aquilo que eu preciso deixar de lado. Mostra-me, Senhor. Senhor, queima os alimentos da carne da minha vida. Que minha carne morra de fome. E que Teu Espírito fique forte em mim através dos alimentos que eu posso proporcionar. Que é a oração, a Eucaristia e a busca incessante de Ti. Amém. Deus os abençoe, hoje e sempre. Para a honra e glória do nome de Jesus. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.